Olá, sejam bem-vindos ao Art Talk Show. Eu sou a Mel Lisboa e tô aqui no teatro para receber gente da arte, da cultura e a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância que elas têm na nossa vida. Você já deve ter ouvido falar que a música é uma filosofia escrita numa linguagem que a razão não entende. E hoje a gente vai receber dois músicos que compartilham suas filosofias de vida através de muitos gêneros, muitas músicas e muitos instrumentos. Manga, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Não, uma honra. E eu queria que você falasse pra gente um pouco, né, com toda a sua experiência, já de toda a sua trajetória, se você pudesse dar uma dica para um músico independente no Brasil hoje, o que você falaria? Bom, atualmente, do jeito que as coisas estão, fica até difícil a gente falar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como é que, Sim. se tudo voltar para o normal, né? Como era antes ou parecido, vocês têm muitas coisas que você pode fazer dentro da música, né? Você pode ir para Uhum. para Sim, muitos, assim, muitos nichos diferentes, né? Você pode dar aula, você pode tocar numa orquestra, você pode acompanhar um artista mais conhecido, você pode tentar fazer o seu próprio trabalho, assim, o seu próprio trabalho, assim, montar sua banda e tentar a sorte com isso, que é mais difícil, né? Em qualquer lugar do mundo, né, que você for, vão ter as dificuldades sim. e vão ter as coisas boas também, né? Vai ter o prazer de tocar, que é o grande lance, né? Que é a nossa maior alegria, né? Poder tocar para um público que às vezes é pequeno, às vezes é grande, mas enfim, tocar é o grande barato de todo músico. Então, se você tiver isso ainda, tiver essa vontade, esse ânimo, é o que move. É o que move. É realmente um amor por isso, né? É o que move. E você vai ter todos os problemas. Agora nesse momento, está um terror, né? Mas para todo mundo, né? Em É. todos os lugares do mundo, né? É uma situação totalmente inusitada, né? Triste, mas vamos esperar que passe. Você falou sobre dicas para um futuro, né, mas agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho na sua história, né, desde o festival universitário, o Premê, e aí, de repente, isso faz com que alavanque a sua carreira e de vários outros artistas também. E aí, de lá para cá, enfim, eu gostaria que você falasse também sobre o que você acha que houve de mais significativo como mudança dentro do cenário musical brasileiro? Bom, a minha geração, né? O pessoal que apareceu comigo, assim, e eu com eles, nossa turma, né? Que foi chamada de Vanguarda Paulista. Não era um movimento, foi uma sorte de a gente ter tido um lugar, um teatro, né, que era um teatrinho num porão, mas onde existia uma força ali, uma coisa acontecendo, uma erupçãozinha, e onde surgiram vários grupos, né? Onde surgiram vários grupos, e daí com
grupos com linguagens diferentes até, mas tinha uma vontade de fazer uma coisa nova, inusitada, uma vontade de fazer alguma coisa diferente de tudo que estava sendo feito, né? Não melhor nem pior, mas diferente de tudo que estava sendo feito. E isso foi um grande impulso, né, para a gente, né, e para essa geração toda, né, que veio com isso. E é uma geração independente, a gente não tinha gravadora, não tinha nada por trás bancando, né, quase todos os que estavam, né, nessa turma, nesse grupo, né, bancaram os seus próprios discos, né. Foi uma época que foi possível fazer isso, como uma explosão, né, que puf, cada um vai para um lado depois, né, uma coisa só, e cada um vai para um lado, e foi para lados diferentes, né, cada um dentro das várias bandas foram tomando rumos diferentes, né, e eu, no meu caso, eu comecei a ficar mais com o lado do instrumentista, mas do instrumentista que também compõe, que também produz, sabe, que vai fazendo várias coisas assim, não ficando só como instrumentista, mas também trabalhando como fazendo arranjo, produzindo outras pessoas, ou se produzindo. Então, cada um teve uma história assim dentro muito diferente, né? Então a minha foi mais para isso, né? E acabei tocando com outros artistas, né? Acabei trabalhando como músico de outros artistas e sempre tive muita sorte porque eram artistas muito bacanas, sempre gente muito bacana. E dentro disso, né? É uma coisa assim que não ficou. Não fui só instrumentista, só produtor, só compositor, sabe? Foi fazendo um pouco de cada coisa. Então foi isso. Agora você me perguntou também a mudança, né? Qual a mudança? Foi toda a mudança tecnológica que aconteceu, né? Da década de 80, 90, né? Até o nosso século, né? Eu sou do século passado, mas essa foi muito importante porque isso mudou a maneira de fazer música, a maneira de distribuir música, né? Até a maneira de pensar música, né? De pensar, de compor, muito influenciada pela tecnologia, pela linguagem digital. E isso acho que foi a grande mudança, né? Para todo mundo, né? A questão Assim, mercadológica mudou muito. mercadológica total, né? Você, e agora mais ainda com as plataformas de streaming, essas coisas Sim. todas, é uma mudança que está acontecendo ainda, né? A gente nem sabe ainda, ela vai indo, né? Não tem uma coisa definida, né? Que A gente está antigamente vivendo a coisa era mais, talvez fosse mais definida assim, pum, é isso, né? E agora não é mais isso, agora está sendo isso e vai mudando e a gente vai indo, não sabe ainda exatamente como é que é, mas a coisa vai, e vai rápido, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, foi porque é uma maneira nova de produzir, de compor até, né, e de alcançar um público, né. Agora também que eu acho que de certa forma não mudou, é o processo de composição, por exemplo, né, assim, de você compor uma música, você pode não ter uma questão de como, para onde, por que meios, como distribuir, como, né, viver disso e tal, que isso mudou bastante, mas quando você compõe uma música, você que é compositor, e você também faz trilha, não Sim, faz? O processo de compor trilha, ele é diferente de compor sim, sim. uma música. Como é para você? A trilha, para mim, a trilha assim, tem muito a ver com a imagem, né? Tudo assim, a imagem me ajuda a compor, lógico, né? Você vai compor em função da imagem, né? Mesmo que você componha ajudando, indo contra, não sei. A partir do momento que você define o que você quer fazer, você define em função da imagem. E agora você falou uma coisa que mesmo mesmo o processo de compor, eu acho, ele teve a, a, essa facilidade tecnológica, mesmo assim, te ajuda a compor também, eu acho. Pode ajudar, não que seja a coisa principal, né? Lógico que ainda
ainda tem toda aquela coisa, a inspiração das musas, né, então existe, Sim. né, e então é bacana isso, né, mas aí agora as musas também trabalham com 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 o computador, com os Plugins, com os plugins, negócios, sim, né, sim, sabe com como é que é? certeza. Então uma coisa acaba influenciando a outra, né. Aí tem o processo autoral, assim, que a gente estava falando um pouco aqui de, né, de composição e tal, mas existe também interpretar músicas de outros compositores. E como é esse processo para você, quando você reinterpreta uma música, como é que você busca esse diálogo com o autor, com o compositor, com a faixa original, sei lá, digamos assim? Eu adoro isso. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né, de tocar, assim, o mais próximo possível, né, Uhum, como guitarrista, eu sei, meu primeiro instrumento é a guitarra uhum, elétrica, eu sou vindo do rock and roll total, aham. ouvindo, então a minha escola foi essa, de tirar, né, de tirar, que a gente falava era de ouvir Sim. aquelas coisas e tentar tocar o mais próximo possível, né, e assim que eu aprendi, assim, eu gosto muito disso, é uma coisa legal. Respeitando muito, né, o compositor, Uhum, mas às vezes indo totalmente contra, né, assim, toda aquela ideia, entendeu? Se é uhum. uma coisa muito romântica, você pega e tenta fazer a coisa não tão romântica assim, ou deixa romântica, enfim, está em aberto, né? Mais um exercício de desconstruir, de repente, Desconstru é, aquele que fala, quer original. dizer, todo mundo fala isso, eu tenho até medo um pouco da palavra desconstruir, porque às vezes Desconstruir. você pode derrubar o negócio inteiro, É mas com verdade. todo o respeito, né, você tem que acho que Sim. você tem que ter um respeito muito grande pelo compositor, por tudo, né, mesmo se for fazer uma brincadeira em cima da música, né, ou se você quiser fazer da maneira mais séria possível, é uma responsabilidade, né, com o compositor. Eu adoro isso, essa parte de intérprete, de ficar tocando músicas, às vezes eu adoro, né? É Isso é muito bom. bacana, porque tem essa coisa que é sua, né, dessa sua irreverência, né, que você também traz nas suas interpretações, mas também na sua composição. E como é que era, por exemplo, você compor essas músicas provocativas, tal, irreverentes, em tempos, por exemplo, de ditadura militar? Como que era para vocês? Como que era esse processo? Olha, eu sempre assim, as canções, né, as músicas com letra, né, eu sempre fiz para o Premier, sempre, assim, o Premier foi era a minha musa, né, então eram músicas irreverentes, mais reverentes, uma coisa criticando modos, criticando maneiras de comportamento ou situações, né, mas sempre divertido, leve, né, e acho que a única vez que eu compus um negócio, que foi bacana também, que foi para uma pessoa, foi para Cássia Eller, né, que ela gravou uma música do Premier, que era o Rubens, que é uma música que a gente fez, eu fiz em 86. E o Rubens, por exemplo, foi uma música censurada quando a gente fez em 86, que era uma época que já não tinha censura, teoricamente, né? Aham. Não tinha uma censura política, mas tinha uma censura de costumes, né? Então, porque falava de um tema de homossexualismo, foi censurada. Uhum. Então, ela entrou no disco, quando a gente fez, o disco como te falei, de 86, ela entrou no disco, mas ela não podia tocar, ela não podia ser tocada nas rádios, né? Nossa. Então, isso veja lá, em 86, depois deles terem falado que a censura tinha acabado, mas ainda tinha. Mesmo antes disso, em 82, a gente gravou um disco em 83, esse disco teve umas 3 músicas censuradas, a gente não podia nem gravar, nem estar no disco, nem nada, a gente simplesmente não podia, não pôde executar, não pôde fazer nada, não pôde gravar, substituindo por outras, mas isso a gente ainda teve. E era terrível, porque qualquer show que você tinha que fazer, você tinha que apresentar todas as músicas do show, tinha que levá-la para Brasília, para a Solange dar o visto dela, o parecer dela. Vou querer só para finalizar, eu primeiro que eu comentei com você, falar sobre uma coisa que nos une, uma pessoa, que é a sua filha, Mariana Aidar,
de quem eu sou fã, de que uma pessoa que eu também. adoro. Tenho um carinho enorme, uma admiração imensa por ela, só deixar isso registrado aqui, dessa nossa relação. E trazer também o seu programa com a Ana Deride, o Bom e Velho, que tem muitos episódios e que ainda tem alguma coisa para vir aí. Você pode falar um pouquinho para a gente desse programa? Posso. Bom, primeiro falar da Mariana rapidinho, obrigado. Ok. Minha filha, adoro. Maravilhosa. Né? Filha número 2, é o Ré, né? Tenho 5 filhos, do Ré, Mi, Fá, Sol, é o Ré. A Mariana, ela é maravilhosa. E é muito legal porque aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Nem sempre, mas às vezes, Pois né? é. Quando ela fez o primeiro disco, né? Ela falou, pai, eu quero achar meu caminho, então não precisa falar mais nada, né? Pronto. E foi, Claro. e achou, e é isso daí, maravilhoso. É maravilhoso. E o Bom e Velho é um canal que a gente tem no YouTube, eu e a Ana Deride, que é uma cantora maravilhosa, é uma menina que conhece todo o repertório da minha época, é maravilhoso isso, né? E a gente gosta muito, ela gosta muito dessa época do rock and roll, né? Que é assim, de 65 a 75, que eu acho assim uma época de ouro, tanto no rock and roll como na música brasileira, ou da efervescência da década de 60, né? Que foi uma coisa muito, muito grande, né? Uhum. E a gente toca isso daí, nós somos uma dupla e a gente pega, faz a mesma coisa que fazia antes com música, a gente faz agora, só que com rock and roll, né? Uhum. Então é isso, a gente tem esse canal no YouTube que chama O Bom e Velho. Muita gente associa o velho à minha pessoa, mas não é o Bom e Velho rock and roll, né? Absurdo não, eu sou mais velho. E daí, aí é isso, é divertido, a gente sempre mostra uma música, a gente pega uma música, toca, né? Lógico, tem que arranjar, porque nós somos uma dupla, é bem limitado, mas a gente consegue fazer a coisinha lá. E a gente procura falar, né, na música sobre todo o contexto, né? O contexto da época, né? O que estava acontecendo mais ou menos naquele ano, naquela época em que foi lançada a música, quais as influências que ela teve, quais as influências que ela deixou, né? Como é que estava o contexto social, político, enfim, cultural da época. Então, é isso o programa. É muito bacana. É divertido. É muito legal, parabéns. Obrigado. É isso, então, queria agradecer. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente já volta aqui com o Lupa. Vamos embora. Lupa, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, obrigada mesmo. E eu queria falar sobre a sua experiência internacional, além da nacional, mas a gente vai começar assim como você contar um pouquinho pra gente como que foi essa sua experiência de você tocar com talentos como o Jerry Bergonzi, como o Bill Pearce, como que foi esse processo, como que aconteceu, conta pra gente. Bom, primeiro obrigado, né? Obrigado, uma honra estar aqui com você, com o Manga e com todos que estão assistindo. Eu tocar com qualquer músico, né, sempre um grande prazer. Como essa experiência internacional, ela sempre foi, cada vez foi aumentando. Ela começou um pouco antes do Jerry Bergonzi e o Bill Pearce, mas esses daí tem uma história boa. O Bill Pearce e o Jerry Bergonzi são dois grandes saxofonistas de Boston. E eles são dos anos 60, um tocava com o Dave Brubeck e o outro com o Tony Williams. E tinha uma coisa, um ser branco, o outro ser negro, e na época tinha um pouco dessa divisão, não entre eles, mas entre a sociedade tinha um pouco isso, então nos shows de um ia um, nos shows do outro. Isso décadas atrás, né? Antes de eu nascer, porque eu sou super novo. Então, lá atrás, infelizmente, tinha isso. Gradativamente, isso, graças a Deus, foi mudando, né? Hoje, cada vez menos, mas eles nunca se conheceram por conta disso, virou um grande tabu. E aí, quando
me chamaram, eu já tocava eu já tinha esse trânsito, eu comecei com esse trânsito tocando fora, e para mim era uma fonte de inspiração, de troca, de aprender novos gêneros, né, conhecer gente nova. E aí quando me chamaram para tocar com o Bergonzi, que era meu ídolo, para mim foi um dos maiores saxofonistas da história, para mim foi, né, eu falei, meio que me contaram essa história dos dois, né, do Bill Pearce com o Bergonzi. Eu falei, gente, é o momento histórico, vocês estão me chamando, vocês estão malucos, né? Mas eu aceitei na hora, falei, tão maluco, mas eu topo, vambora, adorei. E fui com o Cisão Machado, baixista, e o Bob Kaufman, que era o baterista, e o que reuniu esse grupo. E foi o máximo do máximo do máximo, porque foi aprendizado. Você tem toda a tradição, e você tem toda a generosidade deles, né, também, assim, de deixar você tocar à vontade. Eu achei que fosse ter que tocar do jeito deles, né, lá, ia sofrer um pouco. E foi o contrário, foi uma recepção sensacional. Eu acho que, para mim, foi o máximo. A gente gravou o disco, fez vários shows, foi tudo lindo. Eu ficava até me cutucando para ver onde eu estava. Mas eu acho que todo show foi assim, em todos os lugares. Teve David Binney, também saxofonista super premiado, que eu toquei aqui. Ele veio para o Brasil, a gente já acompanhamos os shows dele. Vários, Dave Liebman, que também é um dos maiores, também saxofonista, fiz shows com ele na Europa. E foi, assim, sempre assim, você não tem um background com ele, né? Você não tem uma vida anterior com ele, né? Tudo começa ali. Então, tem que haver uma entrega muito grande. Né? E toda vez que eu fui tocar fora com o meu grupo, que eu ia tocar com o meu nome, eu contratava músicos de fora. Isso por uma questão que há muitos anos, enfim, acaba viabilizando melhor você ir e contratar os músicos de fora. Algumas vezes eu levei daqui, mas a maior parte eu contratei de fora. E isso foi muito legal também, porque você troca, né? Cada país que você vai tem uma cultura diferente, tem um costume diferente, tem alguns querem tocar de um jeito, a mesma música é tocada de forma diferente, né? Na Finlândia se pensa de um jeito, na música, e você vai entrando, você com humildade, abandono e dedicação, é legal que você tem que aceitar tudo do jeito que está, né? Não impor nada. Eu mesmo, nesse último caso, sendo música minha, eu acabava aceitando e assim acabava aprendendo mais do que, na verdade, a música já nem era mais minha. Eu falei, é de todo mundo, tá tudo bom, o show é meu só porque tá, mas é tudo de todo mundo. E no final acho que a música instrumental, que é a que eu mais faço, é um pouco isso, né? É muito bacana isso, porque você está trazendo experiências variadas, né? Falou da Finlândia, você já tocou, não sei se me corrija se eu estiver errada, mas sei lá, em 36 países ou mais. Foi 40, foi 40, olha, estou desatualizada. Mas, enfim, já tocou num monte de países, então isso te deu uma experiência ampla. Porém, também, evidentemente, você toca muito no Brasil, com os músicos brasileiros, e aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa diferença, mesmo que de uma forma geral, evidentemente que a gente não, né, generalizando um pouco, mas essa diferença entre a música instrumental estrangeira e a brasileira, ou a feita no Brasil, pelo menos. Enfim. Sim, acho que você colocou super bem. É difícil, né, caracterizar hoje cada vez mais a música do mundo inteiro é a música do mundo inteiro. Você não tem mais aquela coisa, a não ser a música tradicional brasileira, né? Enfim, a música brasileira ela foi regada com outra música, e a música internacional, seja dos Estados Unidos, ela é regada da brasileira e de tantas outras. Então, ainda que seja que tudo tenha o toque inicial, mesmo o rock e tal, né? a semente de onde veio, hoje já é muito mais miscigenado, tudo mais misturado, né? Música brasileira, assim, tocar com os músicos brasileiros é tanto prazer quanto, e eu aprendo tanto quanto. Tem essa coisa diferente que você, de certa forma, você já conhece a pessoa, né? Essa é uma coisa muito legal. E, assim, aqui dá tempo de você, não dá tempo de ensaiar, mas dá tempo, até todo mundo brinca, nossa, como vocês ensaiaram. Eu falei, se soubesse que a gente não ensaiou nada. mas dá tempo de você escrever música para aquela formação. Todas as formações que eu toquei, seja em big band, seja em duos, trios, quartetos, tudo. Quando eu escrevi a música, eu procurei escrever para aquelas pessoas, né, que eu gravava o disco e falava, não, escrevendo para aquele pianista, para aquele baixista, para aquele tipo de som. Então isso você tem um tempo maior, né, que dá para você pensar e preparar um projeto interessante. Então você acaba tendo grandes resultados aqui no Brasil. A música brasileira é riquíssima. Existe um olho do governo americano em financiar muito esses grupos para irem para o mundo inteiro fazer shows. Por isso, os grupos americanos são os headliners em todos os festivais. Eu não entendia por que isso acontecia, e depois eu entendi.
Eles financiavam, então era mais barato os grupos americanos do que os grupos brasileiros. Mas os grupos brasileiros têm tanta qualidade quanto todos os outros e tanta originalidade, tantas composições, é um meio tão frutífero, né, de coisas novas, assim, realmente, eu acho assim, não gosto da palavra celeiro, mas enfim, é uma horta de coisas boas. Né? Uma horta de coisas boas, gostei. Você estava falando antes sobre essa questão de, no Brasil, com músicos brasileiros, você ensaia pouco, ou você consegue ensaiar, né? Mas você tem um improviso. Eu gostaria que você falasse sobre uma afirmação que seria que o improviso dá mais trabalho do que compor uma música. Você concorda com isso? Olha, é tão difícil, né, misturar, fazer uma comparação. Sendo simples, né, a composição é um improviso escrito e o improviso é uma composição instantânea. Ele é mais difícil, eu acho que tanto quanto no teatro, né? Assim, eu acho que é igualzinho, né? Você sabe tudo, a gente não. A composição é a ideia inicial, é da onde brota tudo, né? Joga a semente e daqui vai improvisar. Se ele é mais difícil, eu não sei, mas eu acho assim, quando você toca com as pessoas que você confia, musicalmente falando, também pode ser pessoalmente melhor ainda. Você se entrega naquele momento. Então, eu acho que o improviso ele realmente é mais difícil porque ele exige mais, não está escrito, né? Então você exige uma atenção muito grande, uma entrega, onde você não pode simplesmente, de novo, trazer assim, agora eu vou solar, porque às vezes não, às vezes está chamando que o pianista vai solar, e eu como guitarra tenho que ficar quieto. E assim, você tem que escutar, prestar bastante atenção, para que você consiga ir com todo mundo na conversa e contribuir, e ao mesmo tempo saber o espaço seu, né? Você tem que colocar a sua personalidade, senão não tem porque as pessoas estarem ali, te chamarem para essa conversa, mas você também não pode cobrir demais. Então é uma tensão completa. Eu sei porque eu saio exausto no final dos shows, às vezes, e o pessoal fala, você não se divertiu? Eu falei, eu me diverti muito, foi o máximo, mas para mim é uma tensão assim, o tempo todo, porque senão você cai do cavalo, né? E quanto mais experiente a pessoa e mais aventureiro for a pessoa que você estiver tocando, mais ele vai te propor coisas novas e mais atenção você tem que ter. Então, teve grupos que eu ia que eu já não sabia nem mais que música eu estava tocando no começo, assim, que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, onde é que a gente está agora, né? Mas também era muito divertido tocar por causa disso, porque eu nunca sabia, era noite atrás de noite, você não sabia onde você ia estar, né? O que você ia estar tocando, aonde ia parar, e os grandes momentos surgiam daí, né? Você sabia, acho que essa é a grande diferença da música erudita e do jazz, não fazendo melhor ou pior, muito pelo contrário. Acho que assim, a música escrita inteira, né, como música erudita, ela você já sabe o que vai acontecer. Você pode fazer o melhor possível com aquilo e vai ficar lindíssimo, está toda escrita, né? No jazz, e isso pode incluir a música brasileira improvisada também, você tem isso, você tem um começo, uma ideia, e as pessoas que estão ali do seu lado vão construir essa ideia da melhor maneira possível e diferentemente todos os dias. Né? Tem um ingrediente do imponderável, do risco. Do risco. Acho que o risco é a melhor palavra para isso. Né? Eu queria também que agora que você falasse, então, né, você falou de composição agora, mas como é que é o seu processo de composição com outros músicos? Como é que quando você trabalha coletivamente, como que acontece isso? Eu trabalho sob pressão, eu adoro, adoro trabalhar sob pressão. Eu lembro um disco com o Paulo Braga, que grande pianista, que aliás nos une também porque toca com o Manga, também grande companheiro. E ele virou para a gente, falou em dezembro, o ano não vou lembrar, até porque deve ter sido recente, porque eu sou super novo. Ele virou, a gente combinou de gravar, a gente estava tocando e tal, só que a gente falou, cara, a gente precisa gravar uma coisa em duo, tem que fazer. Ele falou, legal, então eu vou compor algumas músicas, vai compor outras e a gente se encontra em fevereiro, vamos dar uma olhada, depois a gente toca, né? E a gente grava em agosto. Eu falei, tá combinado, tá feito. Aí chegou em fevereiro, a gente não se encontrou, em março eu liguei e falei, Paulo, e aí, nós vamos fazer, não vamos fazer? Ele falou, cara, eu nem olhei, bicho. Eu tava tocando, falei, não, tudo não tem problema. Eu falei, agora eu que vou viajar para tocar? Eu falei, a gente se reúne em junho, julho, e a gente vê. Aí chegou em agosto. Eu falei, e aí, Paulão, cara, não tenho nada pronto, não veio nada. Aí foi chegando, aí a gente falou, vamos marcar dia 19 de dezembro, porque aí dia 21 de dezembro, aí ninguém fura. E um ensaio. Eu falei, um ensaio, para não ter problema. Dia 19, um ensaio. E a gente chega tudo lá pronto. Liguei para ele dia 16 e falei, Paulão,
tá marcado esse ensaio, como é que tá a gravação? Ele falou, tá. Falei, e as músicas você tem para me mandar, para eu dar uma olhada? Ele falou, não tenho nada. Ele falou, eu também não tenho nada. Falei, e aí, mas foi o máximo, porque a gente saiu, escrevemos tudo em 2 dias, chegamos na hora, tocamos, e foi... E aí tinha que acontecer. Não tinha opção de não acontecer, então isso foi muito legal. E isso foi a melhor forma, assim. Aí um deu pitaco no outro, tal, assim, mas eu acho que é mais essa forma. A composição, eu diria, do repertório, né? A composição instrumental, você fazer a 2 mãos, eu acho que eu não tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de arranjar a música de outros, tocar a música de outros e mudar, tal, mas assim, fazer a composição dupla, acho difícil. Uma vez eu fiz com o Carlos Ezequiel, que é o grande baterista, ele me deu metade, eu fiz outra metade, ficou bom, mas eu acho que a gente, quando vem a inspiração, você acaba tendo o seu processo de composição, né? Certo. E esse de pressão funciona. Eu queria te fazer uma outra pergunta um pouco sobre a sua trajetória, que vem desde da sua formação acadêmica nos Estados Unidos, passando por você ser professor, e como isso influencia também, né, em você como músico, como isso te influencia como músico, instrumentista. 13 anos eu tocava numa banda que abria show do Sepultura. Óbvio. Vamos cortar essa parte. Aí depois eu fui tocar com uma banda, já diminuiu o peso da distorção, tocava com uma banda com 15 anos que abria show do Lobão. Olha. E aí eu decidi que eu queria estudar mais, que eu queria, sou ariano, queria me desafiar, todo momento eu queria buscar um estilo que desafiasse mais, né? E acabei migrando, enfim, começando a ter uma curiosidade grande por jazz. E aí, quando com 18 anos, eu fui para os Estados Unidos, comecei em Los Angeles, estudei no Musicians Institute, lá fiz 1 ano, e lá eu abandonei o rock, que hoje eu gosto muito de rock, inclusive voltei na pandemia a ser o maior roqueiro, mas abandonei ali como foco central da profissão e do meu gosto, né? E fiquei apaixonado pelo jazz e me apaixonei pela música brasileira no exterior, e aí comecei a estudar lá, saí de lá, achei que eu tinha que ter uma graduação, fui para Berkeley, mas naquela época tinha pouca, estava começando a parte acadêmica de música. Quando eu voltei para o Brasil, eu assumi a coordenação de uma faculdade de Souza Lima, a gente transformou em faculdade, era só conservatório, e para mim foi um momento muito, muito bom, porque eu tive o privilégio de escolher os professores, e eu escolhi todo mundo que tocava muito. Eu queria pessoas atuantes no mercado tocando, sabe? Eu não queria que fossem só professores que tivessem formação acadêmica. Eu queria uma mistura de tudo, né? Eu queria uma coisa mais completa, para que as pessoas que tocassem tivessem a oportunidade de assistir o cara tocando no teatro à noite, ou no bar à noite, enfim, tivesse ou como é que é fazer um arranjo para orquestra, e o cara faz o arranjo, o cara não simplesmente fala como é que... Então, nesse sentido, eu contratei profissionais bons e a gente foi desenvolvendo isso e vendo a formação, né, dessa parte acadêmica. Para mim, professor eu aprendo todo dia com os alunos, né? Acabei na faculdade ensinar os alunos, para mim é um baita prazer. E os alunos perguntam uma coisa, eu adoro quando perguntam alguma coisa que eu não sei, porque eu tenho que ir atrás. Ou quando eu vejo um aluno tocando muito, eu falo, que delícia, eu tenho que tocar também mais, tenho que estudar mais. Então, para finalizar, você falou sobre o rádio, eu que já ouvi muito o seu programa na Rádio Eldorado, e sobre essas novas mídias que são quase decorrentes do rádio, como os podcasts e tal. E aí você tem um podcast agora acontecendo assim, nesse minuto, chamado Lado Bom. É isso aí, eu tenho... Como é? Tem a rádio, né, que é a Edição Limitada, para mim, que foi um sonho, foi continuação do trabalho da música. Eu para mim, sou guitarrista, né, compositor, era isso o meu início. Quando me chamaram para fazer o programa, foi uma surpresa imensa. Eu fiquei super feliz. Aconteceu num ano que eu lancei 5 discos, e aí eu fui dar 5 entrevistas na rádio. E aí eu acabei conhecendo todo mundo, e eles queriam começar um programa, e aí eles me convidaram, eu aceitei. Eles queriam mudar a história do programa, e foi para mim um desafio maravilhoso. É um assunto que eu mais gosto, então foi, de certa forma, foi fácil. Fui super bem recebido, me deram uma carta branca, em um horário nobre. Eu falei, cara, então agora é só cabecear no gol. E aí eu fui, assim, eu abracei a história, faço com carinho imenso, adoro, nunca me atrapalhou, isso é muito legal, tanto na faculdade quanto na rádio, tenho um respeito muito grande com a carreira. Eu acho que as coisas se complementam e se ajudam. E aí, nessa época de pandemia, quando entrou a pandemia, eu tive que cancelar 40 shows, cancelei, eu lembro, e tantos outros deixamos de fazer, né? Enfim, aí para mim restou as aulas online, que eu
estou aprendendo a fazer, não sabia fazer. O programa da rádio, que eu acabei me dedicando ainda mais, ficou uma delícia. E eu vi as pessoas muito para baixo e eu queria estender, eu queria fazer um outro programa que não fosse só de música, que tivesse música, mas que tivesse outras coisas. Eu queria aprender de outros assuntos também. Né? Senão eu falei, já estou dentro de casa, só estou fazendo tudo online, toco só guitarra. Falei, eu preciso aprender outra coisa. E aí, eu com o Rodrigo Morte, que é um super arranjador, compositor, jazz sinfônica, enfim, a gente é muito amigo, já fizemos alguns discos juntos, arranjo dele, eu, nos discos meus, e aí a gente teve ideia, vamos tentar ver o lado bom do que está acontecendo, né? Assim, lógico que não o lado bom, uma coisa tão difícil que é Sim. pandemia, mas o lado bom do que as pessoas podem estar fazendo, né? Um outro lado do que as pessoas continuam fazendo. A gente continua tendo vida, né? As pessoas, a gente tem que sair do outro lado do túnel. Sim. Então, eu sempre fui um otimista crônico. Não sei se isso é bom, mas eu sempre fui. E aí eu falei, vamos achar o lado bom. Assim, a recepção foi melhor do que a gente esperava, a diversão foi maior do que a gente esperava, descontraído, e é uma conversa, né? Uma conversa com pessoas, assim, com uma pessoa sempre inteligente que a gente traz para conversar com a gente, que pode adicionar, a gente dá risada. Eu sempre conto uma piada. Né, o Dourado uma vez brincaram comigo, queriam me dar um programa de piada também. Eu falei, não, gente, vamos com calma. E aí não estou tão bom assim, mas aí eu acabo. Talento, aí mas eu gosto, eu gosto. Aí eu conto uma piada sempre, como no final faço uma coisa, mas no final foi super legal, fluiu e ficou o lado bom. Muito bem, muito obrigada. Bom, Lupa, Manga, vamos começar por aquele papo de ser músico independente no Brasil, ainda mais em 2021. É importante o músico, né, ele estar preparado para assim, para fazer o máximo de coisas possíveis, bem, né, fazer bem o máximo de coisas possíveis. Porque também uma coisa ajuda a outra, uma coisa completa a outra, sabe? Você produz um pouco, você aprende um pouco da coisa do estúdio, né? Da linguagem do estúdio, você dá aula, você interage com o que o aluno está fazendo, você aprende com o aluno, né? Ele te traz coisas novas, ele te pede coisas novas, desafios. Então, eu acho que fazer um pouquinho de tudo é uma boa coisa. Eu acho que todo mundo precisa de música, sempre vai precisar, todo mundo precisa de música tanto comercial quanto independente, né? As pessoas precisam disso para consumir, precisam disso para viver. Depois da comida, acho que é uma das coisas principais, né? Eu não conheço ninguém que vive sem música, então sempre vai ter. Eu acho que a música tomou um tropeço, a gente estava comentando, né? O Manga falando, foi o primeiro setor a sofrer, né? Da arte, né? Em geral, o teatro, a música, e vai ser o último a voltar, por causa da aglomeração. E essa substituição online, eu acho que ela é temporária. Eu acho que a música e o teatro, toda a arte que é performática, ela precisa do público, você precisa estar lá perto. Você precisa sentir o som do baixo acústico ali, não adianta ver online, entendeu? Ele online, você fala, tudo bem, agora nós tomamos um tropeço, né? Nós estamos tentando arrumar aqui o joelho que está doendo e vamos fazer online. Eu falei, mas a gente vai ter que voltar. Agora, eu tenho o que eu vejo de positivo, citando aí o Roberto Menescal, que ele falou, tem um livro, História das Civilizações, que fala que todo movimento artístico começou sempre nos anos 20 de cada século. Todo mundo deposita muita confiança na virada do século, não porque é o ano 2000, porque é o ano 1900, mas se você for ver a Semana de Arte Moderna, tudo que aconteceu foi sempre, porque todo mundo demora um tempo, tem um rebote aí de tudo. E eu, pessoalmente, não acho eu acho que o online vai estar na vida de todos sempre, mas eu não acho que ele vai ser o único caminho. Não, porque a música ela não foi criada online, então ela vai precisar sempre voltar um pouco. Você pode ser músico sem ser formado, não exige, ainda não é exigido, ou não sei se um dia será, que você tenha uma formação acadêmica para exercer a profissão, assim como nas artes dramáticas também é assim, embora tenha a formação acadêmica, não é necessário para você ter o seu registro profissional. Então, e como é que vocês veem essa questão da formação musical no Brasil nos últimos anos, mas também já projetando um pouco para esse futuro que a gente não sabe muito bem como vai ser, mas que a gente pode pensar nele, né? Eu fiz faculdade, mestrado, tudo, né, bem formal, vamos dizer, no ensino formal, e acredito muito no ensino formal.
não sou contra de forma nenhuma o músico que veio, sem ser pejorativo, que veio da rua, a gente diz, né? Que aprendeu tocando com as outras pessoas. Eu não sou contra, muito pelo contrário, a única coisa que eu sou contra é ser contra. Eu sou a favor, porque eu acho que tem de tudo. Eu acho que o cara que ser contra o ensino formal é burrice, porque o ensino formal ele acelera todo um estudo. Eu acho que isso é uma oportunidade que hoje a gente tem no Brasil, né? Há 30 anos atrás não tinha, né? A gente tem cada vez melhor. Então por que não utilizá-lo, né? Tem gente que não tem acesso, às vezes por alguma coisa financeira, uma situação financeira. Tem gente que tem família inteira de músicos, toca desde... E aí, talvez assim, ele já consegue se virar aquilo o dia inteiro com aquilo, e a vida já consumiu, né? A música já consumiu. Ele já faz show desde os 12 anos de idade, já faz uma... Então, ele não há necessidade. Então, eu acho assim, eu acho que a faculdade, o ensino formal, não só a faculdade, é uma ferramenta que acelera, é uma ferramenta que está lá e que acelera e que é boa pra caramba. Eu não acho que é a única saída, eu acho que existem todas as saídas. Os músicos mais antigos, eu lembro quando eu voltei para o Brasil, os mais antigos sempre me criticavam, você é acadêmico, você toca feito um acadêmico. Eu falei, como é que toca feito um acadêmico? Me explica. Mas eu entendo eles, porque eles vieram de uma outra geração que não tinha essa possibilidade, né? E eles vieram tocando e tocam divinamente, e já tocavam divinamente. Não é que eu estou falando mal deles, tocavam divinamente, porque tocavam toda noite, estudavam todo dia, tirando dos discos, e isso é ótimo, né? Agora, eu acho que hoje existe uma exigência profissional, por exemplo, na faculdade você aprende a arranjar para orquestra, você aprende a fazer a trilha, você aprende a fazer, enfim, a compor, a improvisar, você aprende vários estilos. Então, o nosso objetivo ali é formar um profissional, não necessariamente só um artista, mas um profissional que saia de lá e consiga ganhar dinheiro com isso daí, né? E eu acho que sempre vai ter as pessoas que não vão seguir o ensino formal e vai ter gente boa e tem gente que vai querer. Eu acho que uma coisa muito importante é a educação como um todo no nosso país, né? A educação que é tão colocada em segundo plano, né? Assim, por mais que se fale assim, não, mas você veja bem, olha a verba do Ministério da Educação, veja quanto é. Do bem, mas ela talvez não sei como é que eu não estou lá, mas você vê que a coisa não tem, né? Não é todo mundo que tem um acesso a uma educação bacana, a uma escola legal, uma escola bem montada, a educação básica, né? E que a formação, pelo amor de Deus, a formação no país é uma coisa que a gente fala, acho que desde que o Brasil foi descoberto, talvez um pouquinho depois, mas pelo amor de Deus, está na hora, né? De dar um olhar sério para a educação, entendeu? Todo mundo tem educação de qualidade, né? Muita qualidade. Então, e nisso você tem uma formação básica das artes dentro da educação, né? Por que é legal uma pessoa estudar música desde pequenininho? Porque ela vai entender mais a música, ela vai entender por que uma sinfonia, ela vai compreender uma sinfonia, ela vai ouvir uma sinfonia e vai falar, uau, isso é maravilhoso, é divino, né? Então ela vai ter esse prazer, né? É que nem você comer um prato delicioso, né? E você aproveitar aquilo ali. Então, se você tem uma base para entender aquilo ali, você vai falar assim, por que o Beethoven, o que ele quis falar com isso? Daí você vai entender tudo que o Beethoven quis falar. Daí você vai fazer assim, ó, entendeu? É uma coisa, é o divino assim, né, se materializando. E isso é com educação, mas com educação boa, né? Eu só queria, então, finalizar perguntando para vocês sobre esses talentos novos que têm vindo no Brasil, que vocês estão sabendo, pessoas, músicos, bandas, pessoas de regiões mais distantes daqui desse centro, São Paulo, Rio. Vocês têm alguma pessoa, algum músico, alguma banda, enfim, alguém que esteja fazendo algo agora que vocês possam dar essa dica para a gente? Agora, com a pandemia, eu não sei o que vai acontecer, mas até antes da pandemia tem esse fenômeno que acho que todo mundo sabe, acho que para o teatro é a mesma coisa, que você descobre, eu fui tocar em Manaus e conheci um guitarrista lá divino chamado Stanley Wagner, e ele veio ser aluno meu aqui, e hoje ele é um guitarrista, um super guitarrista em São Paulo, só que ele veio para cá, né?
Não, lá tem músicos de excelente qualidade, Sim. só que ele não ia ter projeção que ele vai poder ter e né, a continuidade aqui. Então ainda a gente vive um pouco, não quero falar isso, não entendendo de forma pejorativa, eu viajei o Brasil e amo o Brasil, acho que música acontece de todas as formas, mas de certa forma São Paulo e Rio ainda ficou um pouco do eixo, né? Então as pessoas Sim. vinham muito para cá, então acabava que você fala, não tem ninguém em Manaus, pô, em Manaus tem um monte de gente boa, né? Só que todo mundo acabava vindo. Então tem em Belo Horizonte mesmo tem um nicho de música instrumental fantástico, Florianópolis, eu adoro tocar lá, eu sempre estou aprendendo um monte de músico bom lá, tem um guitarrista chamado Cássio Moura, cara dá pesadíssimo, Vitória do Espírito Santo, eu gravei um disco lá, o Pedro de Alcântara, pianista. Então tem grandes músicos no Brasil inteiro, assim, de todos os discos. Esses daí foram os que... O Pedro de Alcântara é um cara que me convidou porque queria fazer um show aqui, eu fui tocar com ele e falei, meu Deus do céu, essa música é sério. Aí eu fui fazer um show com ele lá, e acho que isso é legal também, né? Que vira tudo, toda essa bagunça que faz o Brasil e faz uma música tão boa, né? Enfim, que mistura todas as regiões. Plural, né? Plural. Rica, muito legal. Você pega, por exemplo, gente que já está até consagrada, que nem o Mestrinho, né? Por exemplo, que é um grande acordeonista. Sim, Pega o Fábio Peron, que também toca bandolim, Muito que é uma fera, né? O pai dele também é maravilhoso, o Ítalo, né? Grande violonista. Mas enfim, é uma moçada nova que está tocando muito, né? Tá tocando e isso é bacana, né? A gente fica feliz de ver assim grandes instrumentistas, né? Aparecendo, grandes músicos, né? É bacana, né? É uma geração também que teve uma sorte de ter um pouco mais de informação por causa da internet e tudo mais, né? Sim, acho que cada geração é melhor que a outra como sim. instrumentista. Sim. Que bom. Eu acho só que assim, não tiveram oportunidade para mim, em cada disco que eu lançava, que eu lanço, não morri ainda, então todo disco que eu lançava gerava uma turnê, gerava uma mídia, gerava um monte de coisa, né? E agora, com a molecada nova, eu vejo que com esse negócio, enfim, mídias sociais em geral, acaba que é tanta coisa que tudo é nada. Né? Então eles não conseguem se destacar. Né? Nada, isso, por mais que os caras gravem, não sei o que, vai streaming, vira nada. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação, mas assim, eu fico triste por eles, porque são músicos, assim, instrumentistas melhores que a minha geração. Só que eles vão ter que achar o jeito deles. Eu acho que só eles vão achar. Não sou eu que vou dar a sugestão, porque eles mexem nessas mídias muito melhor que eu. Sim. Então eles vão encontrar, sempre vai encontrar um meio. Né? É a tal faca de dois gumes, né? Se por um lado democratiza, entre aspas, né, dá acesso, faz com que as pessoas cheguem, possam, né, tenham a possibilidade de chegar, também você tem um esvaziamento pela quantidade, enfim, que tem. Mas eu acho que é isso também que a gente está entendendo essas mudanças, elas são muito rápidas, então a gente vai pegando e fazendo disso, quem sabe daqui a pouco, os anos 20. Estão começando, estamos muito aqui, bem, estamos começando. Estamos só começando, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. Maravilha, gente, acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado. A gente que agradece. Adorei, muito obrigada pela conversa, Muito gente. bom. Muito bom. Muito bom. E esse foi mais um Art Talk Show, um programa que acredita que a música é renovação constante. E é disso que a gente está precisando agora, não é? Bom, muito obrigada pela companhia e até a próxima.